Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a história da igreja. E hoje nós vamos falar sobre dois temas importantes que está tanto na história da igreja, como também está registrado na tradição da igreja. Temas estes que creio eu até que nós já temos aqui no nosso YouTube aqui do Missão Católica. Mas sempre é bom nós estarmos relembrando, rememorando esses temas tão importantes que a nossa igreja traz na sua história e na sua tradição, para que nós nunca venhamos a se esquecer da riqueza e da grandiosidade da igreja, mediante a história e mediante a sua tradição. E hoje, na história da igreja, nós vamos falar sobre dois pontos importantes da nossa fé, que é a veneração dos santos e a intercessão dos santos. Os primeiros cristãos que viveram na era patrística, a era conhecida como a era dos pais da igreja, daqueles primeiros teólogos cristãos, muitos deles tiveram contato e foram discípulos direto dos apóstolos. Nesse período, como a gente vai ver aqui nessa obra, nesse período patrístico, a veneração dos santos e a intercessão dos santos já era uma fé da igreja. O que é que nós aprendemos com isso? Aprendemos com isso que a igreja, desde o início, ela já cria tanto na intercessão dos santos, que os santos junto a Deus intercedem por nós, como os primeiros cristãos, eles também veneravam os santos, aquelas pessoas que foram usadas em templos de Deus aqui nessa terra. Aqui eu estou com esta obra, J.N. Kelly, Patrística, Desenvolvimento das Doutrinas Centrais da Fé. O interessante é que o erudito que escreveu essa obra, Patrística, J.N. Kelly, ele não é católico, mas uma coisa ele deixa transparecer a sinceridade com os fatos da história e o desenvolvimento das doutrinas centrais da fé, com relação à intercessão e à veneração dos santos. Esse erudito, ele deixa bem claro que desde o início da igreja já existia tanto a veneração dos santos como a intercessão dos santos no período patrístico. Ele escreve assim: o fenômeno de grande importância no período patrístico foi o surgimento e o desenvolvimento gradual da veneração dos santos, especialmente da bendita Virgem Maria. Aí ele diz, ele diz assim: no início de tudo, havia a devoção aos mártires, os heróis da fé, que os cristãos consideravam que já estavam na presença de Deus, gozando de alegria aos olhos divinos. Em primeira instância, isso assumiu a forma de uma preservação referente de suas relíquias e da celebração anual de seus aniversários, uma vez que eles já estavam com Cristo na glória. Daí até a busca de ajuda e das orações dos mártires era um pequeno passo. E no terceiro século, acumulam-se provas na crença no poder da intercessão deles. Ao defender esse ponto, Orígenes, pai da igreja, apelava para a comunhão dos santos, propondo a ideia de que a igreja no céu auxilia com suas orações a igreja na terra. E tem mais relato, ele vai relatar mais pais da igreja, que já no início da igreja acreditavam na intercessão e na veneração dos santos. Então, como nós podemos ver aqui na história da igreja, relatado por esse erudito J.N. Kelly, que os desenvolvimentos das doutrinas centrais da fé, mediante a intercessão e a veneração dos santos, já vem sendo crido, acreditado desde os primeiros séculos da igreja, mostrando que a história da igreja, ela deixa transparecer para nós essa riqueza e essa maravilha que a igreja, mediante a sua tradição e mediante a sua história. Então, os dois pontos da nossa fé, que nós católicos cremos, venerar os santos e a intercessão dos santos, já era crido no período patrístico dos pais da igreja e está registrado na história da igreja. Tanto é que um erudito que nem católico um erudito protestante, deixa transparecer essa verdade, ou melhor dizendo, essas verdades de fé sobre a intercessão e a veneração dos santos. Amém.